NT, fone 3668-4075. Representante das baterias Moura. Moura é Moura. Aqui na Cultura 911, bom dia! Sua manhã sempre diferente, gostosa, aqui na companhia da sua cultura. Vem com a gente que o bate-papo hoje é especial, hein? F5 E olha só, gente, a nossa conversa hoje é sobre finanças, hein? Você sabia que 6 em cada 10 brasileiros, ou seja, 58%, admitem que nunca ou somente às vezes dedicam tempo às atividades de controle da sua vida financeira? E 17% dos consumidores, sempre ou frequentemente, precisam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. Nossa, e olha só, o percentual aumenta para 24% entre os mais jovens. Há também aqueles que precisam recorrer ao crédito para complementar essa renda. Os dados foram obtidos aí por uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E em todas as capitais, gente, mostram que organização financeira não é uma tarefa que atrai aí os consumidores. E como é a sua relação com o seu dinheiro? Você tem cuidado muito bem dele? Como dar conta de tudo que temos que pagar, incluindo os imprevistos, sonhos de consumo, investimentos? Claro que tudo isso precisa de planejamento, né? E é sobre planejamento financeiro que vamos conversar a partir de agora com o consultor financeiro Arthur Antunes, da W1 Consultoria Financeira. A gente vai entender um pouquinho sobre a importância, né, de você ter controle sobre a sua vida financeira e como, estabelecendo metas, você pode aí alcançar alguns objetivos, realizar alguns sonhos pessoais que todo mundo quer. Uma viagem, por exemplo, a sua casa própria, o seu carro. E claro, a gente vai começar a partir de agora esse bate-papo muito especial com o consultor financeiro Arthur Antunes. Já pegando aquele bom dia especial do Arthur. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo à Cultura FM. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ainda mais para falar sobre um tema tão importante que é planejamento financeiro, né? Exatamente. Muito importante. E é claro que a gente já entra aí dentro dessa seara, né, Arthur? Olha só, Arthur, por que é tão importante, né, para a pessoa, o casal, enfim, família, ter uma organização financeira? Cara, o planejamento ele é a base de tudo, né? Se você pegar a exemplo, tá, das empresas, o que traz retorno para uma empresa é lucro e rentabilidade, né? E como que ela consegue isso? Com planejamento, né? Com gerenciamento. E é a mesma coisa, tem que valer para a nossa vida pessoal, né? Então, por que a gente, pessoa física, não faz isso, né? O importante, quando se trata de planejamento financeiro, de organização financeira, não é quanto você ganha, não importa o seu salário, importa quanto que você utiliza desse valor para investir no que você quer para a sua vida. Esse é o principal motivo para você se organizar financeiramente. Ô Arthur, a gente fala muito sobre qual o melhor momento de começar, né? As pessoas brasileiras sempre têm muita dificuldade financeira, né? E nunca vai encontrar aí um momento específico, né? Para separar aquele dinheiro para a sua poupança, enfim. Quando que a pessoa deve começar a pensar em se organizar financeiramente? Essa é uma pergunta muito boa. Principalmente porque o brasileiro em si, ele tem imprevistos o tempo inteiro, né? Nós temos imprevistos todos os meses. Então, o melhor momento para você começar é agora. É o quanto antes. É quando você conseguir, né? Porque se você sempre for buscar o momento certo, eu tenho o momento certo para colocar o meu filho numa escola particular, eu tenho o momento certo para entrar numa faculdade. Não existe um momento certo, porque nisso de momento certo, os imprevistos vão atrasando o que você quer para sua vida. Então, o que a gente tem que priorizar? O agora. Eu
como que eu posso fazer isso agora? Como que eu posso começar agora um planejamento? Né? Porque senão você nunca vai encontrar o melhor momento e aí a vida passa, né? Você está lá aposentado pelo INSS e você nunca planejou nada. Né? Exatamente, tá, o Arthur, a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre essa falta de controle, né, das pessoas em relação às finanças, que é uma das principais causas, né, pelas quais as pessoas elas acabam aí se perdendo, né, se endividando, não tem um controle ali sobre o seu dinheiro, quanto entra, quanto sai, quais são os seus objetivos, enfim, tem alguns hábitos, né, que as pessoas elas devem adotar ou devem começar para ter mais domínio do seu dinheiro? Sim, devem. O principal ponto é a disciplina, né? Você falou lá na introdução que uma porcentagem das pessoas, 60% das pessoas ali, não se controlam ou então não gostam de controlar, né? E aí, outro dado mais importante, que também é do SPC Serasa, é que 2/3 da população brasileira hoje se encontra com dívidas, né? Então, assim, disciplina é o ponto fundamental para você ter o controle do seu dinheiro, né? E o que é ter disciplina? É você tem que analisar, tá, qual que é o contexto geral da sua vida financeira. As pessoas pensam que educação financeira é ela conseguir poupar dinheiro no final do mês. Ah, eu gasto menos do que eu ganho, portanto eu tenho educação financeira. Mas educação financeira não é isso, né? Educação financeira é você conhecer e você entender todos os pilares da sua vida financeira que vão influenciar no seu planejamento. Então, não importa se você está poupando R$ 200 por mês ou se você poupa R$ 1.000 por mês. Tá? O que importa? O seu planejamento hoje, ele está condizente com o que você quer para o seu futuro? Né? Então, você tem que analisar, não é só fluxo de caixa, você tem que analisar a sua blindagem dos seus bens, do seu patrimônio, né, da sua pessoa física. Você tem que analisar como que está o seu planejamento de aposentadoria hoje, para não depender de INSS, né? Você tem que analisar como que está a sua segurança financeira. Você tem hoje um bolsão de segurança financeira para imprevistos? Se não tem, a gente tem que começar por aí também. Então é analisar tudo do seu planejamento financeiro que pode te atrapalhar no seu futuro, né? Você entender, eu quero adquirir uma casa, ou então adquirir um carro. Tudo que se trata de aquisição de bens, não importa se você consegue pagar a parcela. Educação financeira, você entender o que é aquele contrato. O banco está me passando um contrato com uma taxa de juros efetiva de 9%, um CET de 12% na tabela Price. Tá, você sabe o que é a tabela Price? Como que ela funciona? Você sabe o que é a tabela SAC? Você sabe o que é o CET? O que está incluso nisso? Isso é ter educação financeira. Entendeu? Você ter total ciência do que você está fazendo com o seu dinheiro. Porque a gente trabalha o mês inteiro para receber o salário. Então, você tem que ter, da mesma forma que você tem o comprometimento com a empresa de estar lá trabalhando, você tem que ter o comprometimento com você mesmo de estar investindo para o que você quer no futuro. Então, o ponto principal é esse, sabe? Você entender o que você quer e a partir do momento que você sabe o que você quer, obviamente, isso para a pessoa física é muito difícil, mas você tem que planejar. Tá? É por isso que existe o trabalho do consultor financeiro, que nada mais é do que um planejador financeiro. A gente entende o que é necessário para você e leva o seu planejamento até você. Exatamente. É dentro desse assunto, Arthur, pegando um gancho a respeito desse planejamento, né? O planejador financeiro, ele, em conversa ali, no caso, com essa pessoa que já escolheu aí mudar totalmente a sua vida financeira, ter um cuidado diferente, né? Um pouco mais de atenção com as suas finanças, né? Que aspectos mais importantes aí que o planejador financeiro acaba identificando nessa pessoa e fazendo ela mudar, ela pensar diferente com a forma, né, que ela trata com o seu dinheiro? O primeiro ponto é a mentalidade, né? A gente foca principalmente na pessoa entender o porquê que um planejamento é importante para ela, né? Não faz sentido eu montar um planejamento e entregar na mão de uma pessoa e se ela não tem, se ela não entende a importância disso, senão ela não vai seguir, né? As pessoas, a nossa economia é nova, a nossa moeda é nova, então culturalmente nós não somos educados para isso, sabe? Nós não somos educados para entender de planejamento. Não começa Então, logo o cedo na importante, escola, né? não começa na escola.
agora que foi aprovada uma PEC para começar a introduzir esse assunto nas escolas públicas, o que é um grande avanço, né? Mas nós já temos 200 milhões de pessoas que estão sem respaldo em relação a isso. Então, o planejador financeiro, ele aborda tanto aquisição de bens quanto dívidas, né? Dívida é um assunto muito importante. Então, quando se trata de dívida, só aprofundando um pouco mais, Sim. é um assunto meio denso, mas dá para a gente aprofundar por cima, né? O que a gente consegue fazer em relação a dívidas? Primeiro ponto é entender de onde vem essa dívida. É uma dívida de parcelamento de cartão de crédito, é uma dívida de cheque especial, é uma dívida de rotativo, é um crédito pessoal. Cada um tem uma especificidade diferente, cada um tem uma taxa de juros diferente. Então, a gente tem que entender por que existiu essa dívida. Ok, minha dívida é de parcelamento do cartão, mas por que eu precisei parcelar meu cartão? O que aconteceu para chegar nesse nível? Né? Então, a gente tem que entender isso também. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, obviamente, que é poupar dinheiro todos os meses, mas não é poupar dinheiro todos os meses no final do mês. Né? Você tem que entender aonde pode ser melhorado. Você poupa R$ 500, ok, mas a sua capacidade de poupança é essa? A gente consegue otimizar mais isso? Então, nós temos ferramentas para auxiliar nesse controle, nós temos ferramentas para que a gente consegue abordar de forma eficiente todos esses pontos citados, entendeu? Arthur, a gente vai falar agora a respeito de alguns objetivos, né, de médio, longo prazo. Com uma consultoria financeira, por exemplo, um planejamento, é possível a pessoa conseguir alguns objetivos, por exemplo, uma casa, um carro, uma viagem. Dessa forma, é mais possível chegar a esses objetivos? Sim, esses objetivos eles vão se tornar mais fáceis, porque, assim, quando se trata de objetivo, a gente tem que analisar dois pontos principais, né? Que é quando você pretende fazer isso e quanto que você está disposto a gastar ou então a investir com esse objetivo. Né? Então, se o seu planejamento, seu objetivo é de aposentadoria, você tem uma estratégia diferente para, por exemplo, se for comprar uma casa, né? Cada objetivo ele tem sua especificidade. Então, como é muito específico cada um dos objetivos, cada um deles também precisa ter investimentos diferentes. Né? Cada plano temporal, então, objetivos de curto prazo, ele tem um requisito mínimo, a rentabilidade mínima, né? Tudo, obviamente, com segurança, mas o importante é você entender o que você precisa ter para cada um deles. Se o objetivo é adquirir uma casa, como eu falei anteriormente, não é só você conseguir pagar a prestação, né? Um financiamento de uma casa, por exemplo, que é o mais comum dos créditos que as pessoas pegam, é um compromisso de 30 anos. Né? Se a gente não sabe o que vai acontecer com a economia daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que você assume um compromisso de 30 sem ter ciência do que vai acontecer na sua vida financeira? Então, para você se comprometer com isso, você tem que estar com todos os aspectos da vida financeira já planejados, já estruturados. A sua segurança tem que estar completa, você tem que estar blindado, você tem que conseguir poupar todos os meses. Né? Em relação a algum imprevisto, você tem que conseguir arcar com esse imprevisto. Então, o planejamento financeiro ele vai atuar nisso. Primeiro, ele vai te respaldar e te estruturar para você conseguir, de forma mais fácil e eficiente, chegar nesse objetivo. O Arthur, e como fazer com a pessoa que não tem autocontrole, não tem disciplina? Eu acho que acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Mas essa pessoa, ela consegue, de alguma maneira, assim, ter controle 100% sobre as suas finanças, mesmo ela sendo um pouquinho aí, digamos assim, entre aspas, gastadeira, vamos colocar assim? Consegue, consegue. Todo mundo consegue, tá, Alex? Todo mundo tem esse autocontrole, só que às vezes ele não está estimulado, né? O que é a disciplina? A disciplina nada mais é do que a constância nas suas atitudes, né? Então, se você tem o hábito de fazer isso, naturalmente você vai se pegar fazendo sem nem ver. Então, a gente entende que o brasileiro, no geral, ele não tem essa disciplina, ele não controla, ou então, quando encontramos algumas pessoas que controlam, elas fazem isso uma vez por mês e acham que tá ok. Mas qual que é o problema de você fazer o controle uma vez por mês? Tá, eu fiz o meu controle, então eu só sei o que eu fiz.
eu sei o que passou, mas o que passou não vai mudar o meu futuro. Eu tenho que ter um controle mais assíduo do meu planejamento. Então, nós temos algumas técnicas que facilitam essa disciplina, esse autocontrole, né? Só exemplificando, talvez, a forma mais fácil. Todo mundo tem celular hoje em dia. O número de celulares é maior do que o número de pessoas. Então, se todo mundo tem celular, por que não utilizar ele de forma eficiente para a sua vida financeira? Pô, cria um grupo no WhatsApp, fixa ele, e tudo que você gasta você joga ali. Para no final da semana, no final da quinzena, você já ter ciência do que foi feito. Né? Outro ponto, você considerar objetivos como boletos. Isso aqui eu acredito que seja a maior dica que eu posso dar aqui para todo mundo que está ouvindo. Um objetivo é um boleto que você está pagando para si mesmo. Então você tem que considerar um boleto. Não é, eu paguei minhas contas, agora eu vou divertir e se sobrar R$ 100 no fim do mês eu coloco numa poupança. Não. Quanto que você precisa para os seus objetivos financeiros? Eu preciso de X. Então X é um boleto que eu vou pagar para mim no começo do mês. E não no final do mês o que sobrar. Entendeu? Essas técnicas a gente vai estimulando aos poucos para os clientes, para eles terem ciência de que eles estão evoluindo. E quando você vê que você está evoluindo, você fica mais disposto a continuar fazendo. Entendeu? Então, é um passo que a gente aborda primordialmente aqui. A pessoa tem que seguir o planejamento de forma tranquila, não pode ser uma obrigação, né? Tem que partir dela também. Com certeza, depende muito das pessoas, né? A pessoa dá o primeiro passo. Lembrando que você pode participar junto com a gente também aqui, enviando a sua mensagem, a sua dúvida através do 99272-4655 ou através da nossa página no Facebook também. Participe com a gente e fique ligado aqui na nossa programação. Arthur, entrando um pouquinho a respeito aí sobre dívidas, né? A que ponto a pessoa ela deve se preocupar quando as suas dívidas ela ultrapassa a sua renda, né? Tem alguns objetivos para ela traçar assim no começo do ano, algumas dicas importantes também para ela ficar atenta aí para começar um ano diferente, se livrando dessas dívidas. É possível com um planejamento a pessoa eliminar essas dívidas também? Sim, assim, quando se trata de dívidas, como é um assunto mais delicado, a consultoria ela praticamente se vira em torno de dívida, né? A gente aborda, obviamente, as otimizações de fluxo de caixa, mas tudo com o objetivo de quitação de dívidas, né? Por quê? No Brasil, nós temos uma taxa de juros de dívida muito altos, né? Você Muito tem alta mesmo, crédito realmente. especial 300% ao ano, você tem crédito pessoal de 30% ao ano. Então, quando se trata de dívidas, o que a gente tem que se atentar? Tá? O primeiro ponto, o seu dinheiro não pode estar rendendo menos do que a sua dívida. Se a sua dívida está consumindo muito do seu salário, o primeiro passo é para o gasto, eu tenho que comprar uma blusa porque eu estou precisando de blusa. Não, você não tem. Calma. Analisa o que você tem hoje. Então vamos ver o que é essa dívida, da onde que essa dívida vem, né? Quanto que essa dívida está te custando, para poder entender e avaliar qual que é a melhor solução para o momento. Né? Não é porque você tem uma dívida maior que o seu salário que isso já é um caso perdido. Nós temos casos aqui de pessoas com dívida na casa de 6 dígitos, na casa de milhões, né? Que obviamente demorou 5 anos para essa pessoa ter uma melhora significativa dessa dívida e hoje ela está bem controlada, mas o primeiro passo é transformar uma dívida não saudável em uma dívida saudável. Né? E para isso a gente tem que entender qual dívida que é. E outro ponto que é abordado também, talvez não se livrar das dívidas no começo seja uma opção. Né? Tem dívidas muito profundas e a pessoa às vezes não tem caixa, porque quando se trata de dívidas, tem que ver o que você tem de ativo também. Né? Dívida é passivo. O que você tem de ativo? Eu tenho meu carro. Ok, talvez esse carro seja uma alternativa para reduzir sua dívida ou reduzir seus juros. Mas às vezes a pessoa não pode se desfazer do carro, às vezes é um bem que ela usa para Um bem que trabalhar, precisa, né? né? É um bem necessário, uma mãe com filho pequeno, não tem como ficar sem veículo. Né? Então, a gente tem que entender, olha, essa dívida sua está te custando tantos por cento ao ano, e isso uma hora vai virar uma bola de neve. O que a gente pode fazer? Vamos contrair uma dívida mais barata, talvez, é uma solução,
paliativa, mas é uma solução, né? Contrair uma dívida mais barata, liquidar ativos para quitar a dívida. E durante esse tempo de quitação de dívida, você não vai parar de viver, você não vai parar de aproveitar. Só que você vai parar de gastar com coisas supérfluas que não vai fazer sentido para o seu planejamento, né? Então, a gente tem que entender o que é essa dívida, da onde essa dívida veio, né? Se a pessoa é muito gastadeira, como você colocou, a pessoa gasta muito. Ela gasta. Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que gasta por impulso. Exatamente, compras por impulso, né? Principalmente nessa época de fim de ano, né, Arthur? Aí o consumo, as pessoas acabam comprando assim sem pensar, né? E começa, por exemplo, o ano endividados. Endividados, sim. E aí usa o 13º, o 13º, inclusive, ele foi criado pelo governo para você não ter custos a mais, né? Ele é para custear o seu fim de ano, e as pessoas pegam e fazem mais dívidas com ele, né? Mas o que a gente tem que se atentar é o porquê do consumismo, né? Por que eu estou comprando muito? Às vezes é algum problema psicológico. A gente já teve caso de, por exemplo, cliente que gasta muito, e aí por que ela gasta muito? Ela estava com um problema na família e a forma dela extravasar é comprando. Então a gente tem que entender também o pessoal, o emocional, o psicológico. Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo se trata só de finanças. Todo mundo sabe que um financiamento você vai pagar 2 ou 3 vezes o valor do que você contratou. Sempre Mas, paga o triplo, né, praticamente, do veículo, enfim. Hoje em dia está pagando já o triplo. Dependendo da tabela, você paga o triplo até mais. Mas é uma pessoa que está fazendo isso, então essa pessoa tem um emocional, às vezes é um sonho de vida dela. Então, se é um sonho de vida, o papel do consultor é entender que o emocional dela conta mais do que o dinheiro. Então, a gente vai auxiliar da melhor forma possível para não afetar isso. Entendeu? As pessoas acham que o trabalho de consultor é cortar. Ele vai cortar meu churrasco de fim de semana, ele vai cortar a minha cerveja. Pô, não é isso. A gente vai entender o porquê que você precisa disso. E entender o que é importante para sua vida, conciliar os dois ali. O Arthur, a gente pode falar assim, né? Poxa, é muito mais fácil ter um consultor financeiro ou enfim, ter um planejamento quando você é rico, quando você ganha muito. E a gente que ganha, por exemplo, um salário mínimo, acho que muitas pessoas acreditam que é impossível isso, né? Não tem isso, é mito. Qualquer pessoa ela pode ter uma disciplina financeira ali, independentemente do quanto que ela ganha. Sim, é um mito. O primeiro mito é que pessoas ricas, as pessoas pensam assim, a pessoa rica sabe investir, a pessoa rica controla as finanças, não controla. Esse exemplo que eu dei da dívida milionária era o médico. Um médico com salário de médico contraiu dívidas desse valor, né? Então, nós temos perfis de clientes, cada um está na sua situação financeira. É por isso que o planejamento financeiro não tem uma regra, né? Tem muita gente que segue esses influenciadores do tipo Primo Rico, né, o Thiago Nigro. Todas essas pessoas que falam para uma massa, eles têm que fazer um padrão para atingir mais pessoas. Mas um planejamento financeiro não tem nada de padrão, né? Eu não vou te dar uma fórmula pronta. Sim. E não está errado. A economia brasileira cresceu nos últimos 2 anos, principalmente em investimentos, por conta dessas pessoas. Então, eu sou muito grato. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que não existe uma fórmula certa para tudo. O importante é você poupar 20%, 30% do seu salário todo mês. Tem gente que não consegue fazer isso, né? Esse exemplo que você falou de quem ganha um salário mínimo, tem muito custo fixo. Como que ele vai conseguir realizar esse planejamento? Tem que fazer um estudo a fundo do que são os custos fixos, do que pode ser melhorado, né? Porque o custo variável ele é muito mais fácil de você manejar, de você ir cortando aos poucos ali e ir conversando com o cliente. Mas o custo fixo é uma obrigação, então é um pouco mais difícil. Para o pessoal de casa entender um pouquinho, como é que funciona essa questão dos custos fixos e variáveis, Arthur? É tão presente na nossa vida, né? E a gente acaba nem percebendo, né? Exato, perfeito. Custo fixo, para ser bem resumido, se você não pagar, vai te gerar uma dívida ou você vai perder um serviço. Tudo que for nesse padrão é um custo fixo. Então, luz, se você não pagar, eles te cortam, então é um custo fixo. Netflix, se você não pagar, ele corta, custo fixo. O boleto gera ônus, né? Gera dívida, custo fixo.
Então, agora, tudo que não for isso é variável. Ah, porque eu gasto com supermercado todos os meses. Tudo bem, você gasta, mas é um custo variável, não é um custo fixo. E aí você tem que entender que às vezes você está subindo a sua qualidade de vida sem poder. Né? Tem gente que chega com 80% de custo fixo. 80% custo fixo e 20% variável, você pensa assim, nossa, essa pessoa tem filhos e tudo mais. Não, ela só está num aluguel de uma casa que ela não precisa, né, com 3 financiamentos que ela não precisa para agora. Então ela está adiantando um luxo que para ela não é o momento exato. Né? Então tem que entender exatamente isso. Pô, quais são os meus custos fixos essenciais, quais são os meus custos fixos padrão, né, e quais são os meus custos variáveis. E a partir daí, a gente junto com o cliente entende onde que nós conseguimos melhorar. Né? Não sou eu que vou cortar um custo. Por quê? Um exemplo bem que acontece bastante aqui, tá? A pessoa gasta R$ 500 com psicólogo e o salário dela é R$ 2.000. Ou seja, né, um quarto está indo com psicólogo. Aí você fala assim, nossa, é um valor alto para psicólogo. Mas às vezes é essencial para ela ter um psicólogo. Então, tudo que for essencial para o emocional e para o psicológico, a gente, consultor, não pode tratar. Então, isso tem que ser junto com o cliente. O cliente tem que entender a importância disso e o que ela pretende fazer para a vida dela. Perfeito, Arthur. Rapaz, se a gente pudesse, a gente ficava aqui 1 hora conversando sobre planejamento financeiro, sobre finanças. Só que o tempo passa rápido, né? Olha, a gente está chegando no fim do ano aí também. Tem alguma dica importante para o pessoal de casa, né? Ficar atento aí, realmente mudar um pouquinho a mente, mudar a chavinha, né? Pensar em cuidar mais do seu dinheiro, pensar no seu futuro, principalmente, que a gente só pensa no agora, né? Não, vou fazer tudo agora, porque eu não sei o dia de amanhã. E o dia de amanhã chega, e aí? Como é que a gente está? Que situação, Sim, né? nunca fez nada, né? Exatamente, né? Não, tem sim. Tem 3 dicas, assim, a independência financeira, né, o processo para você estar totalmente respaldado no seu planejamento, ele é composto de 10 passos básicos, tá? Mas os 3 primeiros são os mais simples que qualquer um pode fazer em casa, né? Não precisa de um consultor para isso, mas... então, o que seria isso? Tá? O primeiro ponto, nunca gastar mais do que ganha. Nunca gastar mais do que ganha. Aí as pessoas pensam, nossa, mas isso é muito fácil de falar. É fácil de falar, de fazer é muito complexo. Na Senão a teoria é gente não muito teria bonito, 70% né? da A pessoa população vai dizer. endividada. Exato. Não tem 70% da população brasileira endividada à toa. Né? Então o primeiro passo é isso. Não gastar mais do que ganha. O segundo deles, Tem uma controlar os seus porcentagem, gastos. Arthur, por exemplo, assim, da primeira dica. Tem sim, tem sim. Inclusive entra na segunda, que a porcentagem isso é a porcentagem base, tá? Como eu falei, não existe um padrão, tem gente que não consegue chegar nisso, então isso tem que ser trabalhado com o tempo. Mas o mínimo que você precisa fazer, tá? 50% dos seus custos, dos seus ganhos, na verdade, tem que ser custo fixo. No máximo 50%. Então, no máximo, metade do seu salário tem que ir para aluguel, para conta de luz, conta de água, tá? No máximo 30% em custos variáveis. Você não pode gastar mais do que 30% em custos em festa, em supermercado, em pedir um lanche, não pode. E, no mínimo, 20% do seu dinheiro tem que estar investido para o seu planejamento, para os seus objetivos. Então, se você quer comprar uma casa, comprar um carro e se aposentar bem antes dos 50 anos de idade, o valor que você poupa tem que ser o suficiente para tudo isso. Tá? Então, estipule metas. Coloca meta no seu planejamento. Pô, eu gastei R$ 300 de bar esse mês. Vamos reduzir um pouquinho para 200? E depois reduz de novo para 100? Então, esse é o segundo ponto. Controla o seu gasto e estipula a meta para você. E o terceiro, que é o mais importante. Investir no futuro antes de investir no seu presente. Que é o que eu falei de considerar o objetivo como boleto. Recebi o meu salário, primeiro eu pago minhas contas, depois eu invisto para os meus objetivos e, por último, eu me adequo com o que sobrou. O ser humano é feito para se adaptar, então você consegue se adaptar. Mas se você nunca colocar o seu objetivo em primeiro lugar, você nunca vai conseguir chegar nele. Tá? E uma dica extra, o melhor investimento é aquele que você conhece. Investir na poupança rentabiliza mal. Rentabiliza mal. O consultor vai te ajudar a melhorar isso. Mas se é o que você conhece,
é melhor você fazer isso do que colocar o seu dinheiro onde você não entende. E investir onde você não entende é a maior receita para o fracasso. Tá aí, dica importantíssimo. Consultor financeiro Arthur Antunes. Arthur, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no F5. A casa é sua. Diretamente aí de Belo Horizonte, rapaz. Longe, hein? Meu consultor também, né, gente? Por isso que é sempre um prazer falar com ele. E qualquer informação, dica, quiser entrar em contato com você, Arthur, como é que funciona? O Arthur também, que ele é consultor aí da W1 Consultoria Financeira, né? Como é que faz para entrar em contato com você, Arthur? Não, sim, primeiramente, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você todas as vezes. A gente faz isso mensalmente, mas fazer isso para uma população mais ampla é muito bom. Tá? Em relação ao contato, tem o meu Instagram, que é @consultorarturabs, ou através do telefone, se você quiser divulgar o telefone, o meu contato, não tem problema nenhum, fica à vontade. O Pode ficar à principal é meu vontade, Instagram, que é divulga onde aí. DDD 31 97312 3302. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode me ligar, eu estou sempre à disposição para estar ajudando o que for preciso. Perfeito, agora 9h42 mais uma vez. Muito obrigado, Arthur. Na próxima queremos você aqui também para a gente falar um pouquinho sobre investimentos, né? Você entrou aí no planejamento financeiro, enfim, tem aquele dinheiro sobrando, você vai investir aonde? E aí? É um tema para um próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado, Arthur. Com certeza. Obrigadão, Alex. Obrigadão a todos. Bom dia a todos. Olha só, você que perdeu, né, esse conteúdo, fica tranquilo, tá? Porque você pode conferir daqui a pouquinho na nossa página, é só acessar facebook.com/culturafm Paranaíba ou também através do rcn67.com.br. A casa é sua, volta daqui a pouco. Continue junto com a gente. As novidades estão na cultura.